Minha mãe não me avisou que teríamos visitas, então peguei meu notebook e me tranquei no banheiro. Atualização. Tem gente subindo as escadas chamando meu nome. Consigo ouvi-los do lado de fora da porta. Sei que acabaram de entrar no meu quarto. Atualização. Eles acabaram de me ouvir digitando e estão do lado de fora do banheiro. Abortar missão. Abortar missão. Eles estão tentando entrar abrindo a fechadura, mas acho que não sabem que estou armada. Seria tão constrangedor se encontrássemos alienígenas. E eles dissessem: uau, vocês têm a mesma tecnologia que nós tínhamos há 300 Skyways, unidades de tempo. Isso é incrível. E nós respondêssemos: nossa, isso é tão legal. E eles dissessem: sim, então como vocês usam elétrons e glórons? E nós simplesmente não fazemos ideia do que são os glórons. E eles são tão importantes e fáceis de descobrir, mas nós não sabemos disso. E eles riem da nossa ciência baseada na ferida aberta que é a ausência de glórons. Eu fiz uma ultrassonografia nos meus testículos com gel, feita por uma senhora e suas 4 alunas, examinando o que eu pensava ser um cisto ou tumor. Todas elas ficaram confusas sobre o que estavam vendo, e a senhora nos soltou que aquilo era um terceiro testículo funcional. Deus perguntou qual poder ele queria, e ele disse: pente estendido. Um humano? Eu pensei que todos vocês tivessem morrido há 20 anos no apocalipse robótico. Nós não temos mais utilidade para a sua raça frágil. Morra. Espere, tenho certeza de que posso ser útil. Oh, por favor. O que você pode fazer? Ler os textos sagrados? Os textos sagrados? Séries de códigos ditos para desbloquear acesso ilimitado à internet, mas eles não podem ser compreendidos. Veja. Se isso diz W68HP. Nós somos seus humildes servos. Um repórter pergunta a um bilionário como ele conquistou sua fortuna. A resposta do bilionário foi: muito tempo atrás eu não tinha absolutamente nada além de 1 centavo. Então eu peguei esse centavo e comprei um lápis na loja da esquina e depois vendi para o meu colega de classe por 2. Então novamente comprei 2 lápis, vendi por 4 centavos, 2 viraram 4, 4 viraram 8, depois 16, depois 32, até que eu tivesse R$2.048. Foi então que meu pai teve um ataque cardíaco massivo e eu herdei 47 bilhões de reais. Você recebe um toque mágico por exatamente 10 minutos, onde o valor em reais de qualquer coisa que você tocar é instantaneamente adicionado à sua conta bancária sem impostos e sem perguntas. Você tem uma semana para se preparar, você pode treinar, pesquisar, viajar e até comprar equipamentos para ajudar, mas tudo deve ser financiado por você. Você receberá uma mensagem de texto com a data e hora exatas do desafio e assim que começar, o valor monetário total de qualquer coisa que seu corpo físico tocar será depositado diretamente em sua conta bancária. Você não enfrentará problemas legais e não terá que explicar seu saldo bancário a ninguém. Você pode invadir um cofre de banco ou uma joalheria se quiser, mas ainda estará sujeito à punição legal se for pego. Você deve tocar em algo com um preço predeterminado. O valor da coisa que você toca é baseado no preço de venda registrado mais recente ou no preço atual definido pelo proprietário. Isso significa que se você tocar em algo como a Mona Lisa, que não tem registros de vendas ou preço definido, isso lhe renderá R$0. A inflação não é contabilizada. Se você tocar em algo que foi vendido pela última vez em 1925 por R$100.000 sem preço definido, você só ganha R$100.000. Sua pele tem que tocar diretamente na superfície. Se você tocar em uma vitrine de vidro que contém um relógio de R$1 milhão, você ganhará o preço da vitrine, mas não o relógio dentro. Como você maximizaria seus ganhos? Existe uma concessionária de Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, todas bem próximas uma da outra perto de mim. Eu provavelmente apenas escolheria isso e ganharia alguns milhões em 10 minutos. Você fez uma cirurgia para remover 2 das suas pernas? Essa é a coisa mais idiota que eu já vi. Eca, uma aranha. Mas que formiga fofa. Espere um segundo. Uma formiga que constrói teias? Que legal. Você recebe um toque mágico por exatamente 10 minutos, onde o valor em reais de qualquer coisa que você tocar é instantaneamente adicionado à sua conta bancária sem impostos e sem perguntas. Você tem uma semana para se preparar, você pode treinar, pesquisar, viajar e até comprar equipamentos para ajudar, mas tudo deve ser financiado por você. Você receberá uma mensagem de texto com a data e hora exatas do desafio e assim que começar, o valor monetário total de qualquer coisa que seu corpo físico tocar será depositado diretamente em sua conta bancária. Você não enfrentará problemas legais e não terá que explicar seu saldo bancário a ninguém. Você pode invadir um cofre de banco ou uma joalheria se quiser, mas ainda estará sujeito à punição legal se for pego. Você deve tocar em algo com um preço predeterminado. O valor da coisa que você toca é baseado no preço de venda registrado mais recente ou no preço atual definido pelo proprietário. Isso significa que se você tocar em algo como a Mona Lisa, que não tem registros de vendas ou preço definido, isso lhe renderá R$0. A inflação não é contabilizada. Se você tocar em algo que foi vendido pela última vez em 1925 por R$100.000 sem preço definido, você só ganha R$100.000. Sua pele tem que tocar diretamente na superfície. Se você tocar em uma vitrine de vidro que contém um relógio de R$1 milhão, você ganhará o preço da vitrine, mas não o relógio dentro. Como você maximizaria seus ganhos? Existe uma concessionária de Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, todas bem próximas uma da outra perto de mim. Eu provavelmente apenas escolheria isso e ganharia alguns milhões em 10 minutos. Um senhor chegou na loja e quando eu disse: avise-me se tiver alguma dúvida, ele perguntou: qual era o nome do cavalo de Alexandre o Grande? Pensando que ele estava sendo muito engraçado, eu disse a ele bucéfalo, e ele ficou tão desapontado. Como se o dia dele dependesse de me vencer num jogo de perguntas e respostas, ele disse: você é a segunda pessoa que sabia disso. E eu disse: bem, provavelmente a terceira, se você contar com Alexandre o Grande. Ele foi embora sem comprar nada e não se despediu. Nemo morreu. Precisamos substituí-lo antes que o time veja. Mais tarde. Ufa, ele não notou.
Você não é o Nemo. Um Airbus 380 está cruzando o Atlântico. Ele voa consistentemente a 800 km por hora a 30 mil pés, quando de repente um caça Eurofighter aparece. O piloto do caça desacelera, voa ao lado do Airbus e cumprimenta o piloto do avião de passageiros pelo rádio. Voo da Airbus, um voo entediante, não é? Preste atenção e dê uma olhada aqui. Ele vira seu jato de cabeça para baixo, acelera, rompe a barreira do som, sobe rapidamente para uma grande altitude, apenas para mergulhar quase até o nível do mar. Ele faz um círculo de volta para perto do Airbus e pergunta: "Bem, como foi isso?" O piloto do Airbus responde: "Muito impressionante, mas agora dê uma olhada aqui." O piloto do caça observa o Airbus, mas nada acontece. Ele continua voando teimosamente em linha reta na mesma velocidade. Após 5 minutos, o piloto do Airbus diz pelo rádio: "Bem, o que você diz agora?" O piloto do caça pergunta confuso: "O que você fez?" O outro ri e diz: "Eu levantei, estiquei as pernas, fui até o fundo do avião ao banheiro, peguei uma xícara de café e uma rosquinha de 45 presidentes e uma guerra civil, 61 reis e 3 guerras civis, 19 príncipes, 11 czares, 16 imperadores, 8 ditadores, 3 presidentes, 3 revoluções e 8 golpes, 45 reis, 2 repúblicas, 1 ditador, 32 guerras civis, 23 revoluções, 12 revoltas e 9 golpes. O tempo é real. O tempo é uma ilusão da mente. O tempo foi inventado por empresas de relógios para vender mais relógios. Meu vizinho sempre dispara o alarme do carro dele antes de dar a partida. Ele faz isso toda manhã às 4 horas antes de ir trabalhar, acorda a rua inteira porque é alto demais e ele deixa tocar por pelo menos 30 segundos. Então, nesta manhã, deixei um aviso falso na porta da frente dele que dizia: há uma multa de R$ 500 para os moradores que perturbarem as horas de silêncio das 21 horas às 7 horas. Cobranças adicionais serão adicionadas ao seu aluguel se reclamações de ruído forem feitas contra você. Esta manhã não houve alarme. Agora estou me perguntando por que ele fazia isso todas as manhãs por semanas. Para quem estiver curioso, depois que minha gata deixou claro que estava morrendo e todos nós tivemos que aceitar isso, ela permaneceu perfeitamente fiel à sua natureza teimosa e começou a comer e andar novamente na manhã em que estava marcada para ser sacrificada. E agora ela parece relativamente bem. Nossa gata de 14 anos, que está com meus pais, estava literalmente morrendo, então marcamos uma consulta no veterinário para sacrificá-la, mas descobrimos que ela estava apenas brava porque minha mãe mudou a cama dela para outro quarto. Isso foi há 1 ano. Ela está perfeitamente saudável até hoje. Nossa, Steve, você tem uma cabeça muito quadrada. Um dia vou criar um videogame sobre você, vou até nomear o personagem principal com o seu nome. 20 anos depois, existe toda aquela discussão sobre a visão japonesa sobre pirataria de mídia acontecendo. E o único argumento que eu vejo é: mas você não percebe que a pirataria prejudica as empresas? E acho que muitos deles não percebam que no Ocidente, nós adoramos ver empresas milionárias se dando mal, até mesmo aquelas que nós gostamos. No banheiro, com licença, você acha que poderia? Claro. Você não acreditaria na quantidade de pessoas que ignoram essa placa. Funcionários devem lavar as mãos. Acho que meu pai fala por todos os homens. Sério mesmo, os homens simplesmente não percebem quando uma mulher está afim deles? Querida, estou casado com sua mãe há 26 anos e ainda não sei se ela gosta de mim. Ditadores que ganham eleições com 95% dos votos. George Washington, que ganhou a eleição com 100% dos votos. Ditadores ao nomearem seus países, democrático, república, livre, povo. Peça desculpas por oprimir as pessoas. Negue que está oprimindo as pessoas. Escreva músicas sobre oprimir as pessoas. Torne-se mais pobre do que as pessoas que você oprimiu. Então, ninguém se importa. Um professor deu um balão para cada aluno, que precisava enchê-lo, escrever seu nome nele e jogá-lo no corredor. Depois o professor misturou todos os balões. Em seguida, os alunos receberam 5 minutos para encontrar o próprio balão. Apesar da busca agitada, ninguém encontrou o seu. Nesse momento, o professor disse aos alunos para pegarem o primeiro balão que encontrassem e entregá-lo à pessoa cujo nome estivesse escrito nele. Em menos de 5 minutos, todos estavam com o próprio balão. O professor então disse aos alunos: esses balões são como a felicidade. Nunca a encontraremos se cada um estiver procurando apenas a sua própria. Mas, se nos importarmos com a felicidade das outras pessoas, encontraremos a nossa também. Eu matei um dragão. Eu treinei um dragão. Eu criei um dragão. Eu matei o último dragão restante em uma dimensão completamente diferente só para ganhar XP. E usei esse XP para encantar minhas armas para que eu pudesse matar o dragão de novo mais fácil e ganhar mais XP. E eu, hein? Você sabia que durante a Guerra de Troia, os gregos notaram que seus soldados retornavam com ferimentos nas áreas ao redor de seus escudos? A princípio, os gregos queriam reforçar essas áreas ao redor dos escudos, até que um matemático brilhante apontou que esses eram apenas os ferimentos dos soldados que conseguiram voltar para casa. Portanto, os gregos deveriam blindar a área onde eles não sofreram ferimentos, que era o escudo. Um estranho te dá um centavo que dobra todo dia. Dia 1, 1 centavo. Dia 2, 2 centavos. Dia 10, cerca de R$ 25. Dia 30, cerca de 25 milhões de reais. O segredo: o dinheiro fica bloqueado e dobra a cada 24 horas. E você pode sacar quando quiser. Mas no momento em que decidir pegar o dinheiro, a duplicação para sempre. Isso só acaba quando você decide que acabe. Quanto tempo você esperaria antes de pegar o dinheiro? Imagine aguentar 1 ano inteiro. Você seria mais rico que Elon Musk sem fazer nada. Pela primeira vez, só mais um dia, seria de fato a decisão certa. Você ganhando a habilidade de ver a data exata da morte acima da cabeça de todos. O problema: se você contar a eles, a data muda aleatoriamente, mas você nunca verá a nova data. É um sorteio cego. Como você usaria isso? Eu me tornaria o corretor de seguros de vida mais preciso do mundo. Eu só aprovaria apólices de alto valor para pessoas com 80 anos acima de suas cabeças. Se o cronômetro for curto, eu os rejeito. Lucro puro
puro e sem riscos. Eu jogaria com as probabilidades. Se eu vi que meu amigo tem apenas 24 horas restantes, eu conto a ele imediatamente. Eu não saberei a nova data, mas estatisticamente, uma expectativa de vida aleatória é quase garantida de ser maior que um dia. Você ganha na habilidade de sussurrar telepaticamente uma única frase para cada humano na Terra simultaneamente. Não importa onde eles estejam ou que língua falem. Suas palavras transcenderão a tradução e a distância. Todos os 8,3 bilhões de pessoas entenderão você perfeitamente e o ouvirão claramente dentro de suas próprias mentes. E se estiverem dormindo, serão acordados à força por uma força mágica 5 minutos antes de você falar. Você tem exatamente 10 segundos de tempo de antena. Você só tem uma chance, uma mensagem para toda a humanidade. E o que você diz? Eu estou muito desapontado. Você tem um mês para consertar. Certo, Joãozinho, escute bem. Quanto é 2 vezes 2? 4. Certo. E quanto é 88 dividido por 8? 11. Tudo bem, senhor, sabe tudo. Tente 450 vezes 98. Se você conseguir acertar essa, nada de lição de casa para a turma inteira pelo resto do ano. 539.100, filho da 10 mil reais por semana para cada pequena maldição com a qual você concordar em viver pelo resto da sua vida. Você tem 6 opções e pode escolher quantas quiser. O que você escolhe? A maldição do atrasado. Você está sempre 45 minutos atrasado para todos os eventos importantes, não importa o quão cedo você saia. Coincidências bizarras garantirão que você chegue exatamente 45 minutos atrasado. A maldição da comida. De agora em diante, 25% de tudo o que você comer conterá algo nojento. Pode ser um fio de cabelo, um rato morto ou uma mosca, mas você não ficará doente com isso, a maldição do sósia. Você tem um sósia criminoso que está por aí fazendo coisas terríveis. O criminoso não será pego por 50 anos, mas você é constantemente confundido com ele, expulso de lojas ou denunciado à polícia. Você nunca é prejudicado, e mostrar sua identidade ou uma foto do criminoso lado a lado com seu rosto resolverá o problema. A maldição do mosquito. 15 mosquitos seguirão você em todos os lugares, e sempre que você se sentar, parar de se mover ou dormir, eles atacam. Você pode matá-los se quiser, mas novos sempre aparecerão. A maldição do sono. Você é atingido por uma vontade incontrolável de dormir 15 vezes aleatórias por mês, você tem exatamente 1 minuto antes de desmaiar, não importa o que esteja fazendo, e acordará 20 minutos depois perfeitamente descansado. A maldição da 11ª palavra. Cada 11ª palavra que você ouve é silenciada. Isso também se aplica a filmes, músicas e programas. Você pode ler muito bem, mas pedir para alguém para repetir o que disse redefine o ciclo de 11 palavras. Por exemplo, a nossa viagem foi tão incrível que nevou muito em... Você pode perguntar onde. E se eles disserem Sibéria, você ouvirá isso bem, porque é a primeira palavra de um novo ciclo de 11 palavras. Olha só, a maldição do atrasado pode ser vantajosa. Faça uma reserva para algo do outro lado do mundo às 13 horas e comece a seguir para lá às 13h40. Algumas coincidências bizarras farão você chegar lá exatamente 45 minutos atrasado às 13h45. Então você conseguiu dar a volta ao mundo em 5 minutos? Alguns brasileiros ali, e seria o fim do sistema japonês. Meu chefe japonês parou de me dar trabalho de repente. O que isso significa? Significa que ele não gosta de mim? Esta é a velha forma clássica de fazer alguém no Japão pedir demissão. Às vezes chamados de sentados à janela. Eles vão trabalhar e não recebem tarefas, nem atribuições, não participam de reuniões e assim por diante. Eles são evitados por seus colegas de trabalho. Eventualmente, eles não suportam ser inúteis e pedem demissão. Assim, a empresa pode continuar a afirmar que nunca demitiu ninguém. Legal, né? Se você puder continuar sem receber tarefas e não for mais chamado para reuniões e coisas do tipo. O cara legal sempre quer a garota legal. Já ela quer o nóia. E o nóia quer a garota popular. 10 anos depois, a garota popular quer o nóia e ele quer a garota legal e ela quer o cara legal. Isso é a maior verdade sobre o ensino médio. Cegos devem economizar muito na conta de luz. Na verdade, eles economizam. Eu tive um professor cego no semestre passado e eu passei no escritório dele para fazer uma prova. Demorou um pouco até eu saber que ele estava lá, porque ele estava sentado com as luzes apagadas. Finalmente eu entrei, pedi desculpas e fiz a prova com a luz de uma janela próxima, o que foi tranquilo. 45 minutos em silêncio absoluto, ele entrou em pânico e gritou com uma voz estrondosa: "Espere, você consegue enxergar?" Antes de mergulhar sobre a mesa para acender as luzes. Tenho certeza de que ele ficou envergonhado, mas achei uma situação cativante, e isso destacou um grande aspecto da vida de pessoas com deficiência que eu não tinha considerado anteriormente. Sinceramente, se teletransportadores fossem inventados durante minha vida, eu seria o boomer analógico mais chato sobre isso. Meus netos diriam: vó, por que você não pega uma viagem de teletransportador para vir nos visitar? Todos nós fazemos isso o tempo todo e é obviamente seguro. Eu diria: absolutamente não. Isso te mata e reconstitui uma cópia com suas memórias exatas. Vocês são conscientemente meus netos e eu não guardo rancor contra vocês. Mas eu sei no meu coração que vocês não passam de cópias nascidas do uso irresponsável da tecnologia. Eu não vou tocar nesse elevador do diabo enquanto eu viver. Eu vou pegar um avião e vocês vão esperar as várias horas que leva pra eu ir visitar. Então você perdeu o dia dos namorados, né? Eu recomendo que você dê esse presente aqui pra ela pra compensar. E que tal aquelas ali, hein? Querida, você só recebeu minhas rosas agora? Mas eu enviei dias atrás. Você pode escorregar, você pode cair, você pode até perder tudo, mas não vai conseguir falar um personagem que sofreu mais do que ele. Todas as mulheres na casa digam eu, agora apenas para as loiras. Agora apenas para as loiras entre 35 a 40 anos que dirigem um Gol 2013. Aí está a nossa suspeita, rapazes. Isso tem que parar de funcionar em algum momento.
Bem, ele não está mentindo. Na década de 1990, um homem da Califórnia, Steve Commissar, começou a colocar anúncios em revistas nacionais vendendo secadores de roupa movidos à energia solar por $49,95. Os clientes recebiam então um simples varal de roupas. É simples, masculino e feminino, não tem como ser os dois. Não existe terceira opção. Alguma dúvida? Indo em eletricista. Eu tenho 32 e minha namorada tem 13. Nós ainda podemos fazer missões juntos ou nossos níveis são muito diferentes? Desculpe, sou um pouco novo no World of Warcraft. Muito obrigado, pessoal. Eu a busquei na escola dela mais cedo e vamos começar a jogar assim que ela terminar de corrigir as provas dos alunos dela. O hacker sem entender porque ele não consegue ver minha senha. Eu que defini minha senha como 8 asteriscos. O tempo congela por exatamente 1 ano. Tudo para, exceto você. Aviões ficam suspensos no céu. As pessoas congelam no meio do passo. Você ainda pode se mover, comer, dormir e usar eletricidade, telefones e veículos. Tudo funciona. Você não envelhece, não fica doente e não sente nenhum efeito negativo. Você pode se mover pelo mundo livremente, mas você não pode ferir, danificar ou interferir com nenhum ser vivo. Câmeras de segurança continuam funcionando, mas cada gravação permanece congelada, então ninguém nunca vê o que você fez. Quando o tempo retoma, ninguém se lembra de nada, mas todas as mudanças que você fez permanecem permanentemente. Como você usaria esse ano? Eu não faria nada extravagante, apenas viveria devagar por uma vez. Compraria comida quando precisasse e passaria o ano viajando por todos os lugares que nunca visitei. Em Shrek 2001, o burro revela que é daltônico. Isso explica porque ele é o único que não tem medo do Shrek, já que ele o vê apenas como um cara normal com orelhas estranhas. Meu ex era daltônico e via o verde como diferentes tons de marrom, e me disse que achava que o Hulk se transformava em um homem negro quando ficava com raiva, até ele ter uns 6 ou 7 anos. Você recebe uma oferta de 78 milhões de reais para voltar para a primeira série. Você volta com tudo porque sabe hoje. O tempo reseta completamente. O mundo volta com você. Você começa de novo como uma criança e envelhece normalmente. E cada série que você termina paga mais. $1 milhão pela primeira série, 2 milhões pela segunda, até chegar a 12 milhões pelo terceiro ano do ensino médio. Isso dá um total de 78 milhões. Você precisa comparecer a todas as aulas, fazer sua lição de casa, fazer todas as provas e realmente passar. Uma falha e acaba para sempre. Você continua lá, mas o acordo termina. Você aceitaria? Com certeza eu aceitaria. As primeiras séries são fáceis, então basicamente estou sendo pago para relaxar. As últimas podem ficar mais difíceis, mas dessa vez eu realmente tenho motivação, já que estou sendo pago por isso. Sinto muito, senhora, mas este é um grupo de apoio apenas para monstros. Bem, na verdade, eu sou um monstro. Como? Então minha mãe era uma sereia e meu pai era um minotauro. Certo? E deixe-me adivinhar, você herdou a parte humana de ambos. Exatamente, entendi. Ah, que engraçado. Sabe, é esse tipo de piada sem graça que faz com que precisemos desses grupos em primeiro lugar. Ouça, senhor, estou apenas aqui para deixar meu irmão e estarei a caminho. Esse cara está te incomodando, mano? Eu voltarei para te buscar às 7 horas. Parece bom. Obrigado. Meu Deus, eu fui ao banco e perguntei que dia era. E o atendente disse 26 de março. Então eu perguntei o ano, e ela meio que olhou para mim por um segundo antes de dizer 2012. Eu joguei minhas mãos para o alto e gritei. Funcionou. Antes de me virar pra sair. Então, enquanto eu estava saindo do banco, um outro cara veio até mim tipo, caramba, sua máquina funcionou também. E nós batemos as mãos e saímos correndo. E se ele fosse realmente um viajante do tempo? Ei, você está bem? Não, esta é a espada do pra cima. Onde quer que ela aponte é pra cima. Viu? Vamos revezar quem segura. De acordo. Quem é o mais burro aqui? Todo mundo tá defendendo esse 2 por estar realmente focado, mas um nem tá revidando, então como que isso pode ser impressionante? Que merda que o 4 tá fazendo? O porquê você não deveria se comparar? Eu não sou pontudo o suficiente. Eu não sou colorido o suficiente. Mas todos estão enganados, pois outro utensílio foi feito. Eu quebrei o recorde por 1 segundo. Que orgulho, meu filho. Eu quebrei o recorde por 1 segundo. Deus, por favor, conserta meu filho. Pokémon é tipo, ei, meu nome é Missy, eu tenho 11 anos, que coincidência, eu tenho 11 anos também, 23 anos depois. Ei, meu nome é Serena, eu tenho 11 anos, que coincidência, eu tenho 11 também. Pedra, papel, tesoura 2, tesoura corta papel, papel cobre pedra, pedra esmaga lagarto, lagarto envenena Spock, Spock esmaga tesoura, tesoura decapita lagarto, lagarto come papel, papel refuta Spock, Spock vaporiza pedra, e pedra esmaga tesoura. Insetos têm medo de rato, ratos têm medo de gato, gato tem medo de cachorro, cachorros têm medo de homens, homens têm medo de mulheres, e mulheres têm medo de insetos.